Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria recebê-lo aqui no canal do IAG. Se inscreva neste canal, ative as notificações, curta também este material. E desde o início eu quero agradecer a todos que estão deixando seus comentários, perguntas, sua participação. É muito importante para o engajamento deste material, para que esta plataforma recomende este vídeo para outras pessoas, e assim o Evangelho vai sendo levado para outras pessoas. Compartilhe também nas suas redes sociais este material, este canal, principalmente o Lições para a Eternidade, porque tem sido uma bênção não apenas este trimestre, mas todas as lições que aqui estamos estudando, certamente Deus tem falado ao seu coração e ao nosso coração que estamos passando aqui a lição. De início, eu também quero fazer um convite. Estamos nos aproximando do 9º congresso aqui do IAG, que tem como título Os Perigos da Mídia. E teremos dois palestrantes conhecidos, o Scott Meyer e o Daniel Miranda. O Daniel Miranda já esteve aqui conosco e o Scott Meyer, pela primeira vez, estará aqui, trabalhando então este tópico a respeito dos perigos da mídia. Será do dia 8 a 13 de outubro. Então, se você tem interesse de estar conosco, entre em contato com o número que estará aqui na descrição e faça então a sua reserva para estar em mais um congresso que tem sido também uma bênção na vida de milhares de pessoas. Eu agradeço novamente a presença do Moses Coutinho. Muito obrigado. Um prazer mais uma vez e eu que agradeço o convite. Essa lição tem realmente sido uma bênção tanto para vocês, eu creio, como para nós também. Temos aprendido muito e eu creio que o Senhor tem se agradado disso e vai mais uma vez hoje, vai nos ensinar também através da sua palavra, mais uma vez. Amém. E estamos nos aproximando de mais um curso de apicultura. Aqui temos diversas frentes no IAG, a escola missionária, a parte de agricultura, a indústria, a apicultura, a gráfica. E estamos nos aproximando, quando que será, Moses? Será do 7 até o 11 de setembro, nós vamos ter o nosso terceiro curso de apicultura, né? Começamos chamando de vivência, porque é realmente isso. É um trabalho ali diretamente com as abelhas, vocês vão viver a nossa rotina do dia a dia, somado a isso, aulas teóricas também. E vai ser uma grande bênção, assim como foi nos dois primeiros, você não pode ficar de fora. Pode entrar em contato conosco pelos nossos contatos, provavelmente vão aparecer aqui abaixo, ou estão na descrição desse vídeo. E você conseguirá se inscrever e saber tudo o que você precisa para participar desse curso muito bom. Amém, louvado seja Deus. E faça a sua inscrição o quanto antes, as vagas são limitadas, tanto do congresso como do curso de apicultura, e se esgotam rapidamente, principalmente do curso de apicultura, que os roupões, porque a vivência será na prática, como o Moses disse, tem uma quantidade limitada, se eu não me engano, 17 roupões. Agora já tem menos, porque já algumas pessoas algumas pessoas já fizeram a sua inscrição. Então, se você tem interesse, faça o quanto antes, para daí retornando para o seu sítio, para a sua propriedade, ou apenas por curiosidade. Muitas vezes as pessoas querem estudar, como foi o meu caso. Eu já fiz um curso de apicultura com o pai do Moses e foi uma experiência maravilhosa e eu recomendo fortemente. Sim, outro detalhe quanto a esse curso é que o valor ele realmente está muito baixo. Você não vai encontrar um curso nessa modalidade com tudo que é oferecido num valor tão baixo como esse. Não vamos comentar tanto isso hoje aqui, né? Mas você também vai poder estar aqui conosco no IAG, vai desfrutar da companhia, das acomodações, da alimentação, vai ser uma experiência toda, não vai ser somente um curso de apicultura. Está convidado a estar aqui conosco. Amém, maravilha. Eu quero reiterar minha gratidão, tanto minha como do Moses, da equipe da mídia, o Mateus, que é o responsável aqui no IAG pela equipe da mídia, por todos os comentários que estão sendo feitos, pelas perguntas, a participação de vocês. Tem sido uma grande bênção. Eu tenho procurado responder os questionamentos, o Moses também. Então, essa nossa interação, por mais que estejamos aqui no ambiente virtual, ela é muito importante. E nós temos pessoas que nos acompanham de diversos países, Estados Unidos, países da Europa, países ali da África, irmãos da Angola, Moçambique, dentre outros países, da Ásia também. Eu sei que pessoas lá do Japão, são muitos países que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos em oração constante por todos os pedidos que aqui são feitos e pela vida de vocês, para que vocês sejam uma luz onde vocês estiverem. Quer sejam como professor da escola sabatina, membro ali da igreja, ou um simples cristão adventista do sétimo dia na sua comunidade, um cristão que viva a verdade para este tempo e seja uma bênção na vida das pessoas. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos
avançarmos na preparação de um povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Amém. E a lição dessa semana está maravilhosa. Eu acho que é uma das lições mais ricas de conteúdo, de textos, de informações que temos até agora. Todas as lições estão muito boas. Eu confesso que eu estou amando a lição deste trimestre, a maneira como o autor argumenta, escreve, a sua precisão mais teológica está excelente. E estamos aqui na lição de número 8, que tem como título Aliança no Sinai. E nós temos a imagem de uma aliança e gravada nesta aliança 10, em algarismo romano, que faz uma alusão, uma menção aos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, aliança entre Deus e o seu povo, girando em torno das 2 tábuas dos 10 mandamentos. E nós temos ali também, nos fundos, um monte, certamente fazendo uma referência ao Monte Sinai, e luz, né, que foi da manifestação da presença e da glória de Deus. Então, vamos dar início com uma oração, como de costume, ler o verso para memorizar e avançarmos nesta recapitulação. Vamos orar? Moses, ora para nós, por favor. Nosso Senhor, grandioso Pai, mas também um amante salvador, nós agradecemos a Ti porque a nossa vida, o nosso chamado, quem somos, tudo aquilo que conhecemos é porque um dia o Senhor nos chamou. Amém. Nos encontrou em meio de nossos pecados, aflição, dificuldades, ou seja qual for o contexto no qual pudéssemos estar inseridos, e o Senhor nos chamou para sermos representantes seus neste mundo. Amém, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ensine através da história de Israel neste momento, que também recebeu esse chamado. Ensina-nos e mostra-nos qual é a sua vontade para nós hoje. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu estou aqui com a minha lição em mãos, com a minha Bíblia também. Sendo possível, pega a sua Bíblia, a sua lição, vamos dar início. Êxodo, capítulo 19, do verso 4 ao verso 6, traz então o verso para memorizar que diz: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o verso aqui para memorizar já mostra a intenção de Deus ao libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Não era apenas para libertar o seu povo de uma condição de escravidão e cumprir a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, de introduzi-los na terra prometida, mas de ter agora um relacionamento íntimo. Como diz aqui, os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios com a intenção de os trazer para perto de mim. E essa é a intenção de Deus para conosco, na verdade, Moses? Ter um relacionamento íntimo, pessoal, e a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. Adão e Eva pecaram, Deus foi até Adão e Eva. Onde vocês estão? Então o resumo da Bíblia é Deus em busca do homem. Nós temos um judeu que escreveu diversos livros, um tanto quanto filosóficos, e Joshua Abraham, se eu não me engano, esse é o autor. E ele fala que, e ele até tem um livro que tem esse título, Deus em busca do homem. E o resumo da Bíblia é isso, Deus em busca do homem. Para quê? Para ter um relacionamento íntimo e pessoal. E a gente vê isso claramente de Gênesis a Apocalipse. E Deus está nos chamando hoje para ter este relacionamento também. Amém. Na verdade, a igreja em si, ela sempre teve esse chamado. É verdade. Se nós formos ver, você falou do caso de Adão e Eva, Deus sempre teve uma igreja na Terra. Nós cremos nisso, de que a igreja de Deus sempre existiu. E no Éden eram Adão e Eva. A igreja de Deus perfeita era ali, onde Deus tinha comunicação direta com a sua criação, com suas criaturas humanas, né? Depois houve a queda, e aí Deus vem chamando pessoas, chamou Enoque, e Enoque andou com Deus, se tornou um representante de Deus. Noé andou com Deus, a Bíblia fala que Noé também andou com Deus, foi um representante dele, tinha proximidade. Depois chamou Abraão, Isaque, Jacó, e até que nós chegamos aqui ao ponto em que o povo é levado agora para uma aliança. E também eles são chamados não somente para ter uma aliança, como você disse, para estar próximos de Deus,
e para Deus ser o seu rei. Uhum. Certo? Aqui nós vemos o começo da teocracia no povo de Israel. Uhum. Era um povo, finalmente, antes eram menores, né, eram grupos pequenos, agora era um grande povo cujo rei seria o Senhor. Uhum. E esse era o chamado dele para eles neste momento. E nós vamos ver como isso se desenrola, né, através da entrega da aliança, da lei, de tudo isso. E eu acho também significativo a maneira como Deus ele ilustra ter trazido o seu povo até ali o Monte Sinai. Ele diz, e como levei vocês sobre asas de águia. Aquela região, ela tem águias, e a águia ensina o filhotinho a voar da seguinte forma, ela leva até uma região alta e solta. Se ela percebe que o seu filhote não está conseguindo bater as asas para se suster, então ela vem, pega o filhote sobre as suas asas e o leva até um lugar seguro. Isso mostra, imagina agora o povo cruzando, e demorou um pouco ali mais de 2 meses. Nós temos a instituição da Páscoa, que seria o primeiro mês. A partir do 14º dia, 15º dia, a celebração da Páscoa. Daí, lá Êxodo 19 diz que no início praticamente do 3º mês, cerca de 47 dias, o povo está ali no pé do Monte Sinai. Eles certamente viram diversas águias, e Deus usa isso como ilustração. Assim como a águia conduz o seu filhotinho para aprender a voar, assim eu estou fazendo com você, meu povo. Eu estou ensinando vocês agora a me servirem, me obedecerem, a voarem, a desempenharem a missão e o papel que eu tenho para vocês. E que papel seria esse? O próprio verso, para memorizar, fala: povo de propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Como que vocês poderão fazer isso? Eu estou aqui no Monte Sinai agora para ensinar vocês a serem isso que é o meu plano para vocês. Assim como a águia, obviamente, queria ensinar o seu filhotinho a voar. Sim, como nós nunca vimos algo assim, né? Às vezes fica meio abstrato, mas para mim, fica distante, que gosto muito de aves, é um dos minhas criaturas favoritas de Deus. Esses dias eu tive uma experiência, eu lembrei agora com o senhor falando, que me mostrou um pouco disso, porque o verso nos traz a seguinte noção: tirou do Egito, o que fez com os egípcios e como os levou e os tirou e os trouxe para perto de si. Ou seja, tirou de um lugar muito difícil e o trouxe para um lugar seguro, de um lugar perigoso para um lugar seguro, Sim. perto de Deus. Eu encontrei aqui um filhote de bem-te-vi aqui perto do lago do Iagê, já adulto quase, aprendendo a voar ali, coloquei ele na árvore, que ele estava no chão, né, no lugar perigoso, deixei ele ali. E ele resolveu tentar voar. E ele foi em direção ao lago, e descendo ainda. E eu falei, eu acabei de causar um grande problema para a família aqui, né? E de repente, eu nunca tinha visto isso acontecer. Veio um dos adultos e atropelou ele, e levou ele para fora do lago. Eu até pensei, nossa, mas será que uma águia realmente faria isso? Depois que eu vi isso, eu falei, eu não duvido nada que uma águia faria isso. Que realmente foi incrível. E podemos dizer que foi exatamente assim que Deus fez com o seu povo, né? Quando eles estavam no maior perigo ali, na maior dificuldade, Deus vem e com o seu poder ele os salva e os traz para perto de si, para um lugar seguro. Amém. E a partir dali eles poderiam se desenvolver e se tornar representantes dele também. Exatamente, que esse era o desígnio para que Israel fosse uma luz para os demais povos. A aliança de Deus está sempre relacionada ao seu povo, mas Deus está visando toda a humanidade. Amém. Deus fez uma aliança com Noé, mas ele queria salvar toda a humanidade, assim com Abraão, Isaac e Jacó, com o povo de Israel. Vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título No Monte Sinai. Então Deus os trouxe, e ali ele estava prestes a fazer uma aliança com o seu povo, no Monte Sinai. E esse monte, chamado também de Monte Horebe, ele é muito significativo nas Sagradas Escrituras. Quais foram as coisas que já tinham acontecido naquele monte? Acho que isso é interessante a gente mencionar. Antes mesmo do povo de Israel estar ali ao pé do Monte Sinai, o que já havia acontecido naquele monte? Uma das coisas seria o próprio chamado de Moisés, que foi ali também, né? Mas teve outros profetas também, né? Outras situações nas quais aconteceram. Eu não me venho à mente agora esses, não lembro de ter lido aqui, mas
Mas pode mencionar. posteriormente, né? Eu acho que esse é o ponto Isso. significativo do chamado de Moisés. Isso. Depois, futuramente, Elias também. Isso foi depois, né, Depois, né? de Moisés. E ali foi o local que Deus designou, porque desde o Egito Deus estava falando, Moisés falava, Deus está ordenando que o seu povo seja liberto para que o seu povo possa adorá-lo. Adorá-lo onde? Aqui era o Nesse local lugar. designado para adoração. O mesmo local que Moisés havia recebido o chamado de Deus, o mesmo local que Deus havia designado então para que o seu povo fosse ali para adorá-lo. E o povo fica lá cerca de 1 ano. E durante esse 1 ano, o povo está fazendo o quê? Aprendendo as leis, a vontade do Senhor, para que ele de fato fosse então um povo peculiar, uma nação santa, um reino de sacerdotes, para que este povo fosse uma luz para as demais nações. Então diz aqui a própria lição, naquele momento Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Porque se você pegar principalmente os povos cananeus da terra de Canaã, ali no caso a terra prometida, os povos estavam mergulhados em infanticídio, eles sacrificavam os filhos aos deuses pagãos, sacerdotisas, prostitutas, ou seja, orgias no ritualismo todo, enfim, só atrocidade, corrupção moral. Os povos estavam completamente nas trevas. E Deus havia chamado então o seu povo, dado todo esse conhecimento, essa sabedoria, as suas leis, a sua verdade, para que este povo fosse uma luz para todas as nações. Obviamente também tinha, antes do seu comentário, a taça da misericórdia de Deus transbordando em relação aos amorreus, no sentido de que Deus havia falado para Abraão que o seu povo ficaria um tempo considerável no Egito, até que se enchesse a taça. Se enchesse, porque o desígnio de Deus era conduzir esses povos ao arrependimento. Mas pela dureza do coração isso não aconteceu, e Deus então usaria, na verdade, a intenção de Deus era ele destruir todos esses povos e introduzir o seu povo. A próxima lição, se eu não me engano, vai mencionar sobre isso. Ou seja, nem era para Israel colocar as mãos em armas. Deus introduziria, assim como Deus libertou o seu povo do Egito, Deus introduziria o seu povo em Canaã e condenaria aqueles povos, mas Israel seria uma luz para as nações vizinhas ali de Canaã. A gente vê até a misericórdia de Deus, né? Porque se ele sabia que os amorreus iam encher a taça, ele poderia tê-los destruído. Sim. Mas ele deu graça mesmo sabendo que isso aconteceria na sua onisciência. Mas uma coisa, pastor, que o senhor falou, e eu quero apenas dizer um ponto, que a lição disse que as nações ao redor eram todas idólatras. E é verdade. Mas nas nações idólatras também haviam pessoas que de alguma maneira tinham um caráter diferente. Nós vamos ver, por exemplo, Raabe. Nós vamos ver ali uma pessoa no meio de uma nação pagã com um caráter diferente. O próprio Jetro, ele não era pagão, ou seja, embora um ou outro não fossem pagãos, a maioria era, mas o povo de Deus, no caso Israel, foi escolhido, e nós costumamos usar a frase, né? Isso veio até do Yest, como portador, e na verdade está aqui, no Patriarcas e Profetas, como portador dos oráculos divinos. O que significava isso? A preferência em revelação de verdade seria dada a esse povo. E a guia especial e proteção especial de Deus estaria sobre esse povo também. Paulo fala isso em Romanos 9, se eu não me engano, né? A eles pertencem os oráculos divinos. Exatamente, dessa maneira. Então, o que são os oráculos? São o portador da lei de Deus, do conhecimento verdadeiro de Deus, aquele que recebe as ferramentas. É como se precisasse haver uma grande obra e Deus escolhe alguém para ser o responsável pelas ferramentas. Algo assim. Mas, ao mesmo tempo, também, isso significa que essa pessoa recebe cuidado especial. Esse povo recebe um cuidado especial de Deus. Entender isso bem nos ajuda a esclarecer um pouquinho a posição que nós devemos ter com relação a outras igrejas hoje também. Por que eu digo isso? Primeiro, o povo foi chamado para ser uma nação peculiar. Realmente uma nação diferente. Era uma nação de sacerdotes. Tudo isso unido a guardar uma lei diferente da dos outros povos. E tendo uma relação diferente da deles com o seu próprio Deus também. Mas um verso aqui nos diz o seguinte, olha, o verso, vamos ver, 5. 5 do capítulo 19 de Êxodo. Isso. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais meu pacto, então sereis meu tesouro peculiar acima de todos os povos.
Quando Deus fala acima, ele diz, depois ele completa, toda a terra é Minha. minha. Ou seja, qual dos seres humanos pertence a Deus? Todos. Todos os seres humanos, todos pertencem a Deus. Mas esses aqui eram uma propriedade peculiar, ou seja, diferente do resto. O resto é meu, mas vocês são diferentes do resto. Ou seja, vocês estão mais próximos a mim, estão sendo chamados a isso. E eles tinham esse relacionamento diretamente mais próximo ali com Deus. Então, o real papel deles seria ser os portadores visíveis do conhecimento da lei de Deus. E ela é apresentada constantemente como a condição para que o povo fosse um povo especial. Tanto é que aqui diz assim, se vós obedeceis a minha voz. Ou seja, uma condicionalidade. Isso, vocês foram trazidos, ou seja, eu trouxe vocês dessa maneira, porém vocês têm que continuar nisso aqui. E agora entra uma condição. E nessa obra de buscar ser diferentes naquilo que é da vontade de Deus, eles seriam abençoados por Deus. E aí entra uma questão que eu estava pensando, pastor, eu até comentei com você anteriormente aqui, de que existe no povo de Deus desde sempre uma vontade, ou melhor, um medo de ser diferente. Uma certa vontade de ser aceito, de que todos nos amem, de que nos reconheçam, de que não digam, eles são diferentes, que ninguém quer ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é que é a questão. Todos nós tememos, no geral, isso. E nós vemos isso de maneira bem geral dentro da Não é fácil ser José, né? Exato. Vemos isso de maneira bem abundante hoje dentro do Adventismo também. Nós temos muito medo, por exemplo, que eles chamem de seita. Não creio que é uma vantagem ser chamado de seita, mas também não vejo qual seria o grande problema. Afinal, seita, em certo aspecto, ou no aspecto primário, não no aspecto pejorativo que ganha hoje, mas no aspecto primário significa justamente um caminho. Significa um caminho diferente. E às vezes no nosso medo de não ser reconhecidos dessa maneira, nós falhamos em seguir os estatutos que Deus nos deu com relação à educação, à saúde, a onde deveríamos viver, ao vestuário. E muitas vezes nós abandonamos a lei de Deus, ou seja, preferimos não ser o povo peculiar. Preferimos parecer um pouquinho às outras nações. E aí nós fazemos o quê? Perdemos totalmente o propósito do chamado. Nós somos chamados à diferença. Não fomos chamados à semelhança com o mundo. O impacto que o povo de Deus causa no mundo não vem através das suas semelhanças com o mundo, vem através das suas diferenças. Na época de Salomão, que eu comentava com o pastor aqui anteriormente, foi a época em que mais se cumpriu o propósito de Deus no meio do povo de Israel, a época de Salomão. E o que acontecia? As nações vinham de longe para saber como que era aquilo, para conhecer. Por quê? Porque era algo desconhecido, era algo diferente. Sim. Não que nós devamos buscar embate, conflitos com isso. Isso pode ser que venha naturalmente, mas o medo de ser diferentes nos faz desviar do propósito que Deus tem para nós. Sim, é verdade. E aqui é um ponto muito sensível que o Moses trouxe, e muito importante para nós refletirmos, porque o povo de Israel, ele tinha uma missão que nós mencionamos mais centrípeta, ou seja, as nações viriam, assim como aconteceu com a rainha de Sabá, que veio contemplar todas as maravilhas do reinado de Salomão e ficou de fato maravilhada da maneira como eles se vestiam, como eles tratavam uns aos outros, o que eles comiam, o conhecimento de todas as verdades e da lei de Deus, o culto deles, a organização, a limpeza, a higiene, todos esses pontos eram para ser de fato distintivos. Então, o foco era centrípeto. Agora nós, como igreja, temos este aspecto. Eu acredito que Deus, para a sua igreja, principalmente hoje, e aqui eu quero fazer uma menção à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que este propósito que Deus tinha para Israel, Deus tem para a sua igreja, porque desde Adão e Eva até os nossos dias, e aqui eu falo com muita humildade, Deus derramou uma luz muito abundante sobre a Igreja Adventista, que nós não podemos ficar aquém da maneira como os patriarcas, como os grandes cristãos durante a história, os grandes homens e mulheres fiéis a Deus viveram, porque a nossa luz é maior, então a nossa obediência e fidelidade a Deus devem ser maior, devem ser proporcionais à obediência e fidelidade à luz que nós temos. Exato. Mas nós temos uma missão centrífuga. Pensa aí que a centrífuga ela lança para as extremidades, nós temos que ir. Nós temos o ide de Jesus, Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Nós temos que
receber pessoas, mas nós temos que ir até as pessoas. E nesse afã de ir até as pessoas, princípios acabam sendo negociados. Só que princípios não são negociáveis. Existem aspectos culturais que não são princípios universais, que é claro que eu tenho que me assemelhar às pessoas. Calma aí, quem disse que essa vestimenta europeia é a norma de Deus? Não, esse não é o princípio é modéstia, é bom senso. Esse é o princípio. Dentro desse princípio eu posso me vestir dentro daquela cultura com bom senso e modéstia. O que eu quero dizer é expressar aquilo que muitas vezes usam no texto de Paulo, lá de 1 Coríntios capítulo 9, que Paulo fala assim, versículo 20. 1 Coríntios 9, 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu quero aqui trabalhar 2 pontos. Primeiro, Paulo não negociava princípios. Aqui, obviamente, são aspectos culturais que não entrariam em choque na prática evangelística de Paulo, em assimilar aquela cultura daquelas pessoas para alcançá-los para Cristo. E este é o segundo ponto. Qual que muitas vezes é a motivação de querermos parecer com as pessoas do mundo? É evangelizar, não negociando princípios, ou é querer ser do mundo, mas ao mesmo tempo querendo estar na igreja? Sim. E o que traz uma condição laodiceana para a igreja. Não é nem quente nem frio, é morno, porque quer as promessas, quer estar na igreja, mas ao mesmo tempo quer estar no mundo. E a gente se encontra então numa condição de nudez, de pobreza, de miséria, de cegueira, que é a condição de Laodiceia da igreja. Então, Deus nos chamou para sermos um povo diferente. Como nos vestimos, como comemos, como tratamos uns aos outros, onde moramos, o que fazemos, quais são as prioridades de vida, como educamos nossos filhos. São N instruções, como a gente vê no decorrer dessa lição, a partir aí do capítulo 21. São N instruções. E essas instruções derivam dos 10 mandamentos. Mas por que tudo isso? Porque Deus quer que o seu povo seja diferente. Mas ao mesmo tempo que vai e alcance as pessoas de diversas culturas, todo povo, tribo, língua e nação, mas não negociando princípios, porque princípios são universais. Exatamente. Uhum. O que o povo de Deus deve ser é um reflexo do caráter de Deus. Exato. E é isso que deve atrair. Então, como o senhor disse, há coisas nas quais podemos nos assemelhar, mas basicamente, naquilo que são as colunas da nossa fé, nós somos diferentes de muito do que nós encontramos no mundo, até mesmo cristão, né? E isso não deve nos envergonhar, pelo contrário, deve nos fazer entender outro detalhe. Isso tem se falado muito hoje em dia, né? Tem se levantado isso em debates por aí, de que o adventismo crê que só nós vamos ser salvos. Os israelitas podiam chegar a crer que só eles iam ser salvos? Sim. Estariam certos? Não. Era mentira. Exato. Não era verdade. Ser israelita não era a maneira de ser salvo, assim como nunca foi e também não é a maneira de ser salvo hoje, se tornar adventista. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos o quê? Que Deus deu uma mensagem especial e diferente para nós. Nós cremos nisso e compartilhamos essa mensagem. Aqueles que a recebem, compreendem e aceitam no seu coração se tornam parte desse povo e se tornam também representantes de Deus, aqueles que mais de perto o conhecem. Então, se nós formos olhar, por exemplo, quem conhecia mais de Deus? Jetro ou Moisés? Você falaria Moisés. Por quê? Porque, na verdade, a linhagem de Moisés foi a que deu mais continuidade ali. Jetro acabou sendo ali um conhecedor de Deus, mas não fez grande diferença dentro da Bíblia, né? E o que eu quero dizer com isso é que um povo, por mais que seja especial e chamado por Deus, ele não pode ser exclusivista. Uhum. Pelo contrário, aquilo que ele recebeu de Deus, ele deve compartilhar através da vida e exemplo e através das suas palavras. Sim, é verdade. Sabe o que me chama a atenção, Mose? Eu acompanho as redes sociais, conteúdos do YouTube, notícias mais atuais, e eu vejo o quanto o interesse das pessoas por educar os filhos,
vestimenta, uma vida mais conservadora, a questão do zelo pela família, uma vida mais simples no campo. E eu vejo pessoas, e aqui com todo respeito, eu vou usar esse termo, mas pessoas ímpias, que não têm o conhecimento de Deus, acabam tomando a vanguarda dessas verdades, desse conhecimento que provém de Deus, e muitas vezes nós, como povo, estamos tirando sarro de quem está indo para o campo, de quem quer se vestir de uma maneira sóbria, com bom senso e modéstia, muitas vezes zombando da reforma de saúde, salvação pela soja, ficam fazendo anedotas. Enquanto você tem pessoas que estão tomando a frente, que nós éramos para ser a cabeça de tudo isso, estamos ficando para trás, porque se nós não falarmos, as pedras vão falar. Exato. E a verdade vai iluminar. Se a gente ficar levantando barreira ou rejeitando, atirando pedra nos profetas, Deus vai levantar pessoas para levar essa mensagem para todo mundo. Você disse das pedras, eu lembrei justamente do que Jesus disse. Das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Das pedras Deus pode suscitar adventistas. Então, o que faz do povo de Deus um povo peculiar não pode ser abandonado, senão ele deixa de ser o povo de Deus. Exato. Por mais que tenha nome de povo de Deus. Uhum. E isso não pode, não deve acontecer conosco, né? Realmente, eu lembrei do congresso de educação que nós tivemos, no qual o Joshua White trouxe um exemplo, um testemunho, na verdade, triste, de uma mulher que não era adventista, mas que foi chamada por alguns adventistas para dar algumas palestras sobre educação. Em algum momento, ela falando e disse para os adventistas que estavam ali ouvindo: eu não entendo por que vocês me chamaram, sendo que é do livro da profetisa que vocês defendem, educação, que eu tiro a maioria das coisas que eu... Tipo assim, vocês estão me procurando, mas eu que procuro os escritos dela para tirar todo o meu conhecimento. Ou seja, isso a gente rima era para chorar, né? É uma vergonha. O povo de Deus não pode deixar de ser um povo peculiar. Lembrando, mais uma vez, ser peculiar não significa ser estranho, no sentido de chamar a atenção pela estranheza, mas sim simplesmente seguir aquilo que Deus mandou. Vai causar certa estranheza, mas é isso. Sem buscar essa intensidade, buscando o simples assim diz o Senhor, nós seremos o seu povo peculiar. Amém, verdade. Eu sou professor aqui também na escola missionária, um dos professores, eu sou responsável pela classe de evangelismo. E nós vamos a uma cidade vizinha, escolhemos uma cidade, vamos lá com os alunos e ficamos imersos em evangelismo durante 15 dias, de casa em casa, levando literatura para as pessoas, oração, estudo bíblico. E eu falei para os alunos, olha, vocês estão acostumados já com o estilo de vida que vocês vivem, mas vocês são alienígenas. Vocês não são deste mundo. Assim como Cristo não era deste mundo, mas nós estamos neste mundo. E eu falei, valorizem o estilo de vida que vocês têm e levem isso para as pessoas. Para quê? Para conduzir as pessoas a Cristo, para receber de Cristo paz, salvação, toda a libertação deste cativeiro que Satanás criou. Então Deus está nos chamando, mantenhamos em nome de Jesus, Moses, mantenhamos a nossa identidade para cumprirmos fielmente a missão. Amém. Quando Israel se acostumou ou assimilou ou fez até pior, como diz as Escrituras, do que as nações vizinhas, o que aconteceu com a identidade? Perdeu a identidade, perdeu a missão, acabou. Deus, então, o que poderia fazer pelo seu povo? Daí vem destruição pelos assírios em 722, depois vem os babilônios, ali em 605. Depois os romanos. Depois os romanos, exatamente. Então, agora nós como adventistas muitas vezes queremos achar que estamos imunes a isso. Não estamos imunes. 1 Coríntios 10, essas coisas foram escritas como exemplos para nós, de quem o fim do tempo tem chegado. Então, para não repetirmos os mesmos erros, mantenhamos a nossa identidade. Deus quer que nós sejamos um povo peculiar, diferente e singular. Eu quero ler um texto aqui, Moses, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que fala que este desígnio que Deus tinha para o povo de Israel, tem para o Israel espiritual, que é a igreja. Olha só o que Pedro fala aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lê para nós. Lê aqui então para nós. Mas vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, dá a entender que a intenção de Deus para o povo de Israel era que toda a nação fosse um reino de sacerdotes.
Mas daí teve a idolatria do bezerro de ouro e só a tribo de Levi ficou designada para ser, então, um reino ali, uma tribo dos sacerdotes. Ou seja, hoje, o pastor não é um sacerdote. É uma visão errada que muitas pessoas têm. O sacerdote é o pastor, não. É o sacerdócio de todos os crentes, de todos os santos. Nós somos uma geração eleita, uma nação santa, separada por Deus para fazer a vontade de Deus e ser uma revelação do caráter de Deus para todo este mundo. Eu gostei muito do texto da lição, do penúltimo parágrafo, que diz o seguinte: ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor, ao vizinho, aos amigos do trabalho. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conectaria pessoas com Deus, porque o sacerdote é o mediador, levando-as a ele e ensinando-lhe sua vontade e suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. E essas verdades se aplicam, então, consequentemente, certamente também à igreja, nós, a mim e a você hoje. Amém. E como que nós vamos responder a este chamado de Deus? Esta é a pergunta. Que respondamos da melhor maneira. Amém, em nome de Jesus. E aqui temos a fórmula da aliança, né? Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Vamos avançar para a lição de segunda-feira, que diz, preparando-se para a entrega da lei. Então, quando o povo chega ali no Monte Sinai, Deus não de imediato já entrega a lei ou se manifesta. O que ele pede para o povo ali naquele contexto? A primeira coisa é que ele pede que o povo seja santificado. Interessante, né? Verso 10. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Nós vemos aqui que Deus, como tudo, né? Tudo aquilo que deixa grandes marcas na nossa vida tem uma preparação. Né? Se nós vamos olhar situações como um casamento, quanto tempo antes a gente não prepara um casamento? Um congresso aqui, quanto tempo antes não se prepara? E as marcas que ficam ali são lembradas durante a nossa vida depois, né? E aí parece que Deus queria fazer desse momento ainda mais grandioso. A sua própria presença estaria ali. E eles deveriam se santificar. E ainda havia várias regras para antes de Deus aparecer. Inclusive está aqui: tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Aqui tem uma coisa interessante. Aqui está dizendo que se a pessoa subisse no monte ou tocasse seus limites, ele deveria ser morto. Mas não é que ele morreria instantaneamente. Não está dizendo que ele morreria instantaneamente. Mas que ele deveria ser apedrejado ou asseteado. Ou seja, seria um próprio juízo do próprio juízo. povo. Seja animal, o homem não viverá. Certo. E o povo havia sido santificado. Verso 14. Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Ele disse: estais prontos no terceiro dia e não chegueis às suas esposas. Que a mente deles estivesse o máximo possível focada nas coisas celestes. Porém, o verso 21 nos traz outra informação. Moisés sobe, no terceiro dia de manhã, verso 16 primeiro. Houve trovões, relâmpagos, uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou ao toque longo, e assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. A presença de Deus já começava a se manifestar. E Moisés trouxe então o povo para fora do acampamento, ficaram de pé ao pé do monte, e o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, verso 20, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Quando Moisés subiu, o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo para que não ultrapasse para ver o Senhor e muitos deles morram. Ou seja, a curiosidade ali não deveria impeli-los a isso. Só que é interessante que aqui fala: e muitos deles morram. Mesmo o povo estando santificado, isso não garantiria que o seu coração estivesse santificado. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes na Bíblia acontecem situações, até por exemplo, o caso de Uzá. Nós ficamos ali pensando: nossa, mas se ele só tentou... porque ele tentou ajudar para a arca não cair, parece que é isso. Só que na verdade existia algo mais, e o Espírito de Profecia nos traz de que ele tinha pecado ali no seu coração, guardado ali, que ele não havia confessado, e isso foi o que o fulminou.
Então Deus, em misericórdia aqui, mesmo após a purificação externa do povo, que deveria servir como uma lembrança para eles da purificação interior, ela não seria suficiente para protegê-los. Então isso também deveria trazer ensinamentos para nós hoje, quando nos aproximamos de Deus, de que a santificação externa não nos protege. Pelo contrário, é uma purificação interior que é operada pelo próprio Deus, que pode nos guardar diante dele, né? É verdade, a mudança ela tem que ser de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo, porque eu vejo muitas pessoas que querem buscar um reavivamento através da reforma exterior. Reavivamento e reforma precisam caminhar em conjunto, mas o primeiro passo não é a reforma, o primeiro passo é o reavivamento. O primeiro passo é estar na presença de Deus, é ter um relacionamento com Deus, é buscar viver uma vida de oração, de leitura da palavra. E todas essas coisas, este relacionamento com Deus vai te levar à reforma, a uma mudança exterior. Então tem que começar aqui de dentro, com um reavivamento, um ressurgir da vida espiritual, uma ressurreição mesmo. Porque se a pessoa quiser viver reformas para mudar o coração dela, ela vai viver uma religião certamente farisaica. E o reavivamento sem reforma nada mais é do que um fanatismo religioso. Então a pessoa vai lá, levanta as mãos, está louvando a Deus com um hino na igreja, e ela acha que está sendo reavivada e as lágrimas vêm, mas ela sai e continua vivendo do mesmo jeito, em pecado. Isso não é reavivamento, isso foi um êxtase emocional, isso foi um transe, mas não foi um reavivamento genuíno. O reavivamento genuíno sempre vai levar as pessoas à reforma genuína também. Amém. O que eu acho interessante é a maneira dramática que o capítulo 19 descreve a respeito dessa teofania, dessa manifestação divina. Diz que a trombeta começou a tocar muito forte, daí o monte começou a fumegar, daí o Senhor desceu através do fogo. Eu fiquei tentando construir a cena na minha cabeça. Daí diz aqui o versículo 19 que aquele som da trombeta começou a ficar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e Moisés junto com o povo falava, e Deus respondia a Moisés, e o monte fumegando, trovões, relâmpagos, e aquela voz crescente como de trombeta, os anjos anunciando a presença de Deus. Eu fiquei assim, foi uma cena de fato muito impressionante, muito marcante, dramática mesmo. E nós veremos na lição de terça o propósito disso. Mas, aqui falando um pouquinho ainda da lição de segunda, os princípios do decálogo são princípios universais, eles não são princípios locais, preceitos direcionados apenas a um povo. É uma lei moral universal, como diz aqui a lição. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética. Eu usaria aqui mais a palavra moral bíblica e também, obviamente, como resultado da moral, a ética. E o decálogo, ele foi proclamado por Deus, ele foi escrito pelo próprio Deus, não só falado por Deus, mas ele foi escrito pelo próprio Deus, e aqui ele nunca é mencionado na Bíblia como 10 mandamentos, mas como testemunho, palavras da aliança, tábuas da aliança, as 10 palavras, Haseret ha-devarim, que aparece aqui em Êxodo 34, 28, dentre outros versículos. E a Bíblia apresenta 2 versões do decálogo, é interessante isso, né, moço? Êxodo e outra em Deuteronômio. Qual que é a diferença? Por que tem essas 2 versões? E qual que seria o resumo da lei também, que a lição aqui de segunda-feira fala? Antes disso ainda, pastor, uma coisa interessante que eu notei, como você falou, né? Algumas pessoas pensam que nós podemos dizer que são os dispensacionalistas, né? Que Deus deu a sua lei especificamente para o povo de Israel e que, havendo passado a dispensação do povo de Israel, logo a lei não tem mais o seu vigor. Porém, quando nós olhamos para a lei como um todo, dos 10 mandamentos, nós vamos ver que a maior parte dela até hoje está valendo para todo mundo. Tem uma parte ou outra ali que não vale, né? Mas isso nos mostra, pelo contrário, que a lei de Deus ela sempre existiu. Sempre existiu, ela não foi inventada no Monte Sinai. Assim como não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, são óbvios hoje em dia para a maioria da cristandade, assim também toda a lei, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, já estavam ali, né? E elas, na verdade, não foram excluídas. Isso por quê? Porque ela não foi dada como uma maneira de
de ser aceito por Deus. Eu dou a lei para vocês possam comprar o meu favor. Nunca foi assim. A lei, na verdade, foi dada como um guia seguro de amor que reflete o caráter de Deus. Essa é a intenção da lei. Né? E às vezes, justamente por não entender o significado da lei ou a utilidade da lei, que nós vamos ver também mais para frente na lição, é que as pessoas fazem essa atribuição, né, de que ela tenha valido apenas para uma época e que hoje não tem mais valor algum para nós. Né? É verdade. O que é eterno da lei, e aqui exigiria um estudo muito maior com referências bíblicas, são os princípios da lei. Paulo ele argumenta lá em Gálatas que a lei ela foi adicionada e o adicionada ela foi adaptada por causa da nossa realidade em transgressão. É claro que antes do pecado surgir, a lei já existia, mas não nessas palavras. Mas os princípios da lei, que são eternos, obviamente já existiam. Então, não matarás, mas o que é morte se não tem pecado? Não adulterarás, não cobiçarás, mas o que é cobiça? Então, isso não faria sentido para uma classe, para uma ordem de seres que não conheciam o pecado. Agora, os princípios já eram conhecidos a respeito de amor a Deus, amor ao próximo, de fidelidade, honestidade, verdade, dentre outros princípios que as palavras, as 10 palavras dos mandamentos expressam. Os preceitos expressam princípios. Esse é o ponto que tem que ficar muito claro. Exato. E o princípio que é eterno é o amor. E a lei, em 2 tábuas, 4 primeiros mandamentos referentes a Deus, os outros 6 mandamentos na 2ª tábua referentes ao próximo. O resumo da lei é o amor. O autor menciona isso é muito claro biblicamente. Quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, ele citou o Decálogo, Romanos 13, do versículo 8 ao 10. O resumo da lei é o amor, o cumprimento da lei é o amor. E por quê? Porque Deus, como legislador, 1 João 4,8 é amor. E se a lei revela o caráter do legislador, que é Deus, a lei tem que ser o quê também? A lei, obviamente, tem que ser também amor. Então, o resumo da lei é o amor e o princípio eterno maior obviamente, assim, o amor. Como o amor de Deus não muda nem termina, assim a lei não muda nem termina. Exato. E quanto ao que o senhor falou da questão de Deuteronômio, na verdade, ou seja, a lei é proclamada aqui em Êxodo 20 e também em Deuteronômio. A diferença é que aqui diretamente está sendo narrado o acontecimento de quando Deus entrega a lei. Em Deuteronômio, o livro inteiro, na verdade, de Deuteronômio é o maior discurso da Bíblia, porque, na verdade, ele é dito para o povo oralmente, o livro inteiro. Moisés, um pouco antes do povo entrar na Terra Prometida... 40 anos depois da entrega da lei no Monte Sinai. Ele narra uma boa parte da história que passou e o tempo todo tentando fazer o povo se lembrar, não esqueçam, não deixem que a prosperidade os faça esquecer, lembrem, não esqueçam, lembrem, o tempo todo assim, e ele então repete os 10 mandamentos, tendo aqui uma outra diferença de palavras ali, mas a essência é mantida, né? Exatamente. Então, este é o ponto. A respeito do sábado, eu acho que é interessante a gente comentar que é o 4º mandamento e a diferença que aparece em Êxodo para Deuteronômio é que Êxodo faz uma menção à criação e Deuteronômio faz uma menção à redenção, de que Deus libertou o seu povo do Egito, lá em Deuteronômio capítulo 5, e em Êxodo 20, de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Essa menção de que o sábado foi dado apenas para o povo judeu não resiste às evidências bíblicas, porque Deus deu o sábado para Adão e Eva, ou seja, para toda a humanidade. Dá a entender que o 7º dia, o sábado, está relacionado a esta criação, mas foi dado para a humanidade até mesmo antes da entrada do pecado no mundo. Então, o sábado ele é muito antes do Sinai. Êxodo 16, a gente já estudou isso. O próprio fato de que Faraó chama o povo ainda no contexto de cativeiro de preguiçoso, dá a entender que Moisés já deu orientação a respeito da guarda do sábado, que Abraão guardou, santificou Isaac, Jacó, seus filhos. Só que no contexto de escravidão, o povo embrutecido por causa do pecado, muitas verdades se perderam ou deixaram de ser praticadas, ou eram inviabilizadas de serem praticadas naquele contexto. Então o sábado, obviamente, está como uma controvérsia, mas por que os demais 9 mandamentos não? Por que só o sábado? É meio complicado. Exatamente. O próprio ataque que esse mandamento tem nos faz pensar que tem alguma coisa ali de diferente. Exato. E convenhamos, por que ninguém rejeita os 9 mandamentos exceto o sábado? Porque são óbvios, são lógicos.
o sábado é o único mandamento que você precisa obedecer só porque Deus mandou. Não tem muita lógica. É o mandamento da fé. Isso Por que eu não vou matar? Tem um monte de consequências para quem mata. Por que eu não vou roubar? Isso é imoral naturalmente no ser humano. O sábado é o mandamento que distingue o resto do mundo de quem guarda a lei de Deus. Porque os 9 mandamentos são muito óbvios, e especialmente num país cristão, num país monoteísta que seja, é fácil é natural. Quem não praticando alguma religião que tenha ídolos ou coisa assim, Sim. naturalmente pensa ou tem tendência a adorar um segundo Deus, ou adorar uma imagem de escultura. Ninguém tem uma tendência assim. Então, é fácil aceitar esses mandamentos, mas o sábado ele é ilógico e não encaixa no mundo. O mundo não aceita o sábado, né? Então, para que alguém diga, sendo sinceros, tentando ser sinceros, que a lei foi abolida, na verdade essa pessoa quer dizer que o sábado foi abolido, não a lei. Exatamente. Está tentando de uma maneira dizer isso, né? E não há base. Nenhuma. Vamos para a lição de terça-feira, que fala a respeito da entrega do decálogo. E é interessante como que começa o decálogo aqui em Êxodo 20, que menciona aqui a partir do versículo 1, mas de uma maneira mais específica a partir do verso 2. Mas vamos ler a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, Devarim, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então começam os nãos. Não, não, não. E muitas pessoas querem olhar para os mandamentos de uma forma negativa, mas veremos isso na quarta-feira, que devemos olhar de uma outra forma para os mandamentos. Mas é interessante o versículo 2, que começa Deus fazendo menção ao seu ato salvífico, à sua graça. Eu os tirei. Vocês não obedecem para serem livres, mas vocês foram libertos para obedecerem. É um sentido totalmente contrário, né? É bem interessante isso. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei pela minha providência, o meu livramento, a minha graça, meu amor, da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos, a partir do versículo 3, primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí, por questão de tempo, não vamos mencionar, mas nós temos aqui, então, a menção às 10 palavras, os testemunhos. Sim, eu me lembrei, pastor, da primeira lição, de uma das primeiras lições nas quais nós falamos que o povo deveria sair do Egito para que pudesse adorar o Senhor, ou seja, o Egito não era propício para isso. E nós temos trazido desde o começo da lição essa questão do tipo, de que o Egito significa a escravidão do pecado hoje em dia. E realmente é impossível observar a lei de Deus estando na escravidão do pecado. Aqui nós temos, antes de ter a lei, nós temos justamente a justificação, de alguma maneira. Quando Deus diz, quando Deus diz no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, basicamente nós podemos ler para nós que é aquele que liberta da escravidão do pecado também. E a lei vem depois disso. Ou seja, mais uma vez, Deus não deu a sua lei como uma fórmula para comprar seu favor. Ninguém guardando a lei de Deus pode obter o seu favor porque salvífico, no sentido salvífico. Deus não deu a lei para salvar, Deus salvou e deu a lei. E eu digo até um pouquinho mais por quê? Porque o favor de Deus foi obtido antes dele dar a lei. Já tinha o favor. Não precisa guardar a lei para alcançar o favor. O favor foi alcançado, ou melhor, o favor te alcançou. Amém. E quando foi que o favor alcançou o povo de Israel? Foi quando, conforme diz Deuteronômio 32:10, o povo de Israel, Deus achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre suas asas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Amém. Foi nesse momento que o povo de Israel conseguiu o favor de Deus, não foi quando recebeu a lei. Ou seja, a lei não foi dada para comprar favor de Deus. A lei é nos dada após nós recebermos o favor de Deus, porque o favor de Deus nos habilita a guardar a lei que nós não podíamos guardar. Exatamente, esse é o ponto. Amém. Então, é o contrário do que naturalmente se pensa e do que muitos tentam incriminar os adventistas em certo aspecto, quando nós exaltamos a lei de Deus. Vocês creem na salvação pelas obras? Nada a ver, irmãos. Nós cremos que a salvação nos leva às boas obras. É o contrário. Não são as boas obras que nos levam à salvação. Não é este o ponto, né? Mas sim o contrário. Os 10 mandamentos eram a chave da felicidade para o povo
e também a maneira pela qual Deus poderia viver entre eles e eles poderiam viver em harmonia uns com os outros. Amém. Esse é o ponto, porque o resumo e a lição de terça vem comentando isso, que o resumo da lei é o amor. A palavra-chave do decálogo é amor. Romanos 3:10. O mandamento supremo é o amor, expresso de dois modos. Amor a Deus, Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É o amor a Deus. Expresso, então, este amor nos 4 primeiros mandamentos. E amor ao próximo, Levítico 19:18, dentro da lei, um livro dentro da lei de Moisés, que na verdade a lei é de Deus, mas no versículo 18 do capítulo 19 do livro de Levítico, nós temos ali o amor ao próximo, que é o resumo dos outros 6 mandamentos. Jesus resumiu a lei. Isso aqui não é uma novidade, o amor a Deus e o amor ao próximo. O que é novidade no Novo Testamento é amar como Jesus amou. Amém. Esse é o ponto. Ok, eu tenho que amar a Deus e ao próximo, mas como? Daí Jesus vem e exemplifica, como um ser humano, como amar a Deus e ao próximo. Ele é o nosso Exatamente. modelo perfeito em todas as coisas. Então nós temos o amor vertical, a lição trabalha isso, e o amor numa esfera horizontal. Temos aqui 10 palavras. Vamos mencionar rapidamente os 10 mandamentos? Pode ser. Pode ser? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás imagens de escultura e nem as adorarás. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o sábado é o 7º dia. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não assassinarás, seria uma melhor tradução, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás as coisas alheias. Vamos, de uma maneira assim mais ampla, já resumir. Por trás dessas 10 palavras, nós temos princípios eternos. Eu mencionei aqui alguns. Por trás do primeiro mandamento, nós podemos entender que nós temos a lealdade. Por trás do segundo, culto. Do terceiro, reverência. Do quarto, obediência. Do quinto, autoridade. Do sexto, amor à vida. Do 7º, o princípio da pureza. 8º, honestidade. 9º, verdade. 10º, contentamento. O autor menciona aqui também, alguns princípios eternos. Primeiro, honrar e reverenciar a Deus. 2, honrar e preservar a posição exclusiva de Deus. Terceiro mandamento, princípio eterno, reverenciar o nome de Deus. Quarto, honrar seu dia de descanso e adoração. Quinto, respeitar os pais. Respeitar a vida. Sexto. 7º, respeitar o casamento. 8º, respeitar a propriedade das pessoas. 9º, respeitar a reputação dos outros. 10º, respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter. E Jesus disse, João 14,15, se vocês me amarem, ou seja, a obediência deve ser o resultado do amor, vocês guardarão os meus mandamentos. Eu estava lendo isso aqui e me perguntando, será que alguém que não ame a Deus vai se salvar? Vai ser salvo? Impossível. Impossível. Então nós vemos claramente que a salvação vem primeiramente da obra de Deus por nós, nos salvando, e depois da obra de Deus em nós, nos dando amor, nos plantando amor, que vai frutificar em guarda dos mandamentos. Amém. Então, de maneira mais direta, se nós não amamos a Deus, não iremos ao céu. E se não guardamos os mandamentos, é porque não amamos a Deus. Uhum. E tem até uma coisa meio paradoxal, que é assim, Deus não salvará ninguém por guardar os mandamentos, porque a salvação é um ato salvífico de Deus, é uma graça, é um dom gratuito. Mas Deus não salvará ninguém em transgressão, na transgressão da lei. Mas como assim? Deus não salvará ninguém por causa que é guardador dos mandamentos, porque a salvação não é mérito seu. Mas Deus não salvará também ninguém em transgressão. Ou seja, a partir do momento que recebemos de Deus, mediante a fé, a graça e a salvação, o amor deve fruir em nós para que nós então guardemos os mandamentos por amor a Deus e ao próximo. A obediência deve ser o resultado da libertação. Deus libertou o seu povo para amá-lo. Deus libertou o seu povo para que eles se amassem. Deus libertou o seu povo para que o seu povo fosse uma revelação do caráter. E não a partir do momento que o povo fosse obediente no Egito, Deus libertaria o seu povo do Egito. Não, o raciocínio é totalmente o contrário. Antes foi a libertação. Exatamente. Libertação anterior aos mandamentos.
Exato. Então o povo ele é santificado para obedecer e não é santificado pela obediência. Exatamente. Poderíamos até um outro pensamento também, pastor, é de que guardar a lei não é como nós podemos dizer, a condição para entrar no céu, no sentido de que se você guarda a lei, então eu te aceito e te coloco no céu. Uhum. Mas não guardar a lei me tira do céu. Exato, esse é o paradoxo, exato, Essa que é a exatamente, questão, é isso mesmo. E esse paradoxo é resolvido, obviamente, em tudo aquilo que a gente tem falado. Nós recebemos de Cristo a salvação e recebemos para guardar os seus mandamentos por amor. Amém. E quarta-feira vem falando, né, a respeito das diferentes funções da lei. A gente já deu uma pincelada aqui, mas vamos trabalhar um pouco mais. O primeiro propósito da lei. A lei de Deus revela o caráter de Deus e expressa toda a sua vontade. A gente poderia entender dessa forma. Sim. Uhum. A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Certo. A lei tem muita coisa que nós poderíamos comentar sobre as funções da lei, mas uma delas realmente é essa, demonstrar o caráter de Deus e quem ele é. E para nós, conhecer a Deus através da lei nos mantém em uma cerca de proteção. Uhum. Porque sem o conhecimento de Deus, a vontade humana está à mercê de si mesma e à mercê das tentações de Satanás, ou seja, a destruição é o único destino possível. Uhum. A partir do momento que a pessoa, conhecendo a Deus, se aproxima de sua lei, ela é protegida. Por quê? Porque o quebrantar da lei nos coloca em terreno do inimigo. Uhum. Essa é a verdade. Quebrar a lei automaticamente nos coloca fora da proteção de Deus. É verdade. Então, por isso que o caráter e a lei de Deus estão tão íntimos. Conhecendo o seu caráter, praticamos sua lei e temos segurança. E uma outra coisa da lei também, certamente, é que ela nos aponta para Cristo. Uhum. Posso só ler um verso sobre essa questão que você mencionou, Claro. que a lei é um muro de proteção? Porque isso tem que ficar claro. Satanás, ele quer distorcer o entendimento que a gente tem da lei de Deus como sendo privativa, restritiva, para distorcer, obviamente, o caráter de Deus como se Deus fosse tirano, opressor, não quisesse a nossa felicidade. Só que Tiago chama a lei de a lei da liberdade. Mas não é de liberalismo ou de libertinagem, melhor dizendo, não é a lei da libertinagem, é a lei da liberdade da vida, da paz, do amor, e não, obviamente, da liberdade de fazer o que eu quiser, que tem como resultado o sofrimento, a morte, tudo aquilo que o pecado pode trazer. Então, a lei deve ser vista como um muro de proteção ao meu redor. Assim como a minha casa protege os meus filhos, os meus braços, a minha presença protege os meus filhos da minha família, a lei de Deus é a mesma coisa, porque quem aqui já não sofreu com o pecado? De ter feito algo contrário à lei e ter colhido as consequências tristes desse pecado. Então, Deus ele quer a nossa tristeza, a nossa infelicidade? De maneira nenhuma. Então, a lei é dada como um muro de proteção ao nosso redor. Provérbios 19, verso 16 diz assim: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Olha só. É um texto assim muito... Ou seja, os mandamentos foram feitos para guardar a nossa alma. Exatamente, como um muro de proteção de fato ao nosso redor. Exato, e essa questão que você falou da lei da liberdade é algo bem profundo se nós pensarmos, porque nós podemos pensar que a liberdade, ou muitos podem pensar que a liberdade é a ausência de lei. Então, não tendo alguém que me restrinja, aí é que eu sou livre. Uhum. Mas, para Deus, não existe liberdade individual. Em que aspecto eu estou dizendo isso? Você é livre, então faça o que você quiser. Porém, se nós fazemos o que nós quisermos, nós tiramos a liberdade de outra pessoa. Por exemplo, olhando para a lei. Porque ela também será livre para fazer o que ela quiser. Exatamente. E o que ela quer, às vezes, é contrário ao que você Exato, quer. o que é que vai acontecer no final? Destruição. Exato. Não vai sobrar nada. Não existe então, harmonia. Se a minha liberdade, agora eu sou livre, não tenho lei, eu posso roubar. Então eu tiro a liberdade do outro de possuir. Agora eu posso matar. Eu tiro a liberdade do outro de viver. Eu posso mentir, eu tiro a liberdade do outro de ter o seu nome limpo. Uhum. Então nós vamos vendo que a lei de Deus, na verdade, ela é a única maneira do ser humano viver em comunidade de maneira perfeita. Amém. É isso que todas as nações sempre buscaram e nunca conseguiram, porque não se consegue através da força. Uhum. Se consegue através de uma decisão íntima do coração. Mas, obviamente, as autoridades estão aí para tentar manter essa lei. Como que eles fazem? Quando alguém não segue a lei, ele tira a liberdade de outro, ele perde a sua liberdade. Então ele é preso. Uhum. É uma consequência. Uhum. Mas a lei em si, ela foi feita para preservar a liberdade de três: eu,
você e Deus. Deus, ele também tem direitos. Não podemos pensar, apesar de Deus ser muito abnegado e mostrar isso na sua palavra, existem coisas que Deus se reserva o direito de ter e é justamente para nos guardar também. Então, qual o resultado de nós adorarmos um ídolo de madeira? É só olhar para a história e nós vamos ver o que esses povos que adoravam essas coisas faziam. Chegava uma hora que era tão sem sentido aquilo que eles começavam a sacrificar gente e viravam uma orgia, ou seja, os 4 mandamentos também preservam tanto a liberdade de Deus como a nossa segurança. Então, a lei é perfeita por isso. Exato. E falando a respeito da perfeição da lei, não é porque temos ali não, que ela deve ser vista de uma maneira negativa. A lição de quinta comenta isso, mas aqui de quarta fala, a lei é vista de maneira bastante positiva nas Escrituras. Os salmistas louvavam e falavam, ó, quanto amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Diversos textos falam que a lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Deuteronômio 4, eu lembrei desse texto, que quando o povo vivesse de fato a lei, teria a declaração, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então, assim, seria uma glória, né? Que povo saudável, inteligente, harmonioso, que coisa linda. A lei deve ser vista de uma maneira positiva e não restritiva, negativa. Sim, e o não em si, se nós formos olhar, apesar de que hoje em dia até se fala o não é uma boa palavra, é bom evitar na educação da criança, seja como for. O fato é que o não, vamos pensar, ele pode nos dar mais liberdade do que uma ordem mais direta. Por exemplo, Deus diz não furtarás. Qual é a intenção de alguém que furta? Conseguir algo. Eu quero tal coisa. Você pode conseguir trabalhando, você pode mendicar se quiser, isso não é proibido. Você pode investir, você pode fazer o que você quiser para alcançar aquilo, você só não pode matar. Agora, se Deus dissesse, consiga seus recursos através de trabalho, e trabalho na agricultura, e trabalho na mecânica, e trabalho... Qual o tamanho seria essa lei? Pelo contrário, o mandamento que nos diz não, ele nos dá uma liberdade de escolher. Ele dá um sim. Exato, ele dá muitos sims. Adão e Eva, qual foi o único não que Deus deu? Não comerás a árvore que está no meio do jardim. Isso quer dizer o quê? Das demais... Tudo que você quiser e o que não quiser, você não come. Ou seja, é você que decide. A única coisa que eu te digo para você não fazer é não coma essa. Ou seja, nós falamos que muitas vezes a maneira da gente definir algo é falar o que esse algo não é. Exato. Esse é o ponto. Então, olha, não faça isso, mas o resto está liberado, né? Ou seja, é muito mais simples a lei do que como os próprios fariseus tentavam parecer depois, aumentando a quantidade de leis de maneira tão grande para detalhar as coisas, que não havia liberdade para as pessoas pensarem. Os 10 mandamentos são uma lei muito simples para que possa ser adaptada a qualquer realidade, a qualquer povo. É verdade, a gente vê os códigos, né? Código penal, código civil, tudo desse tamanho. Meu Deus entrega 2 tábuas escritas, né, dos 2 lados, 10 mandamentos, 10 palavras, ponto, tá aqui, acabou. É só Deus mesmo, é uma obra de Deus mesmo, né? Escrita por Ele, falada por Ele. Eu acho interessante, uma coisa curiosa, né? Aqui em Êxodo, deixa eu ver aqui, capítulo 24, olha só que interessante. Se você está gostando deste material, deixa seu like, escreve seus comentários, compartilhe nas suas redes sociais também. Tem sido uma bênção, dá vontade de ficar aqui 2, 3 horas conversando com o Moses, com você também. Mas olha só que interessante. No capítulo 24, verso 10, diz assim de Êxodo, e viram o Deus de Israel, quem viu? Moisés e Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, que a gente pode entender lá no Apocalipse como mar de vidro. Muitos entendem que as primeiras tábuas que foram quebradas por Moisés quando ele desce, o povo tem idolatria, e ele quebra representando que o povo havia quebrado a aliança, essas tábuas foram feitas do pavimento, do fundamento do trono de Deus, que era essa pedra com semelhança de safira, né? Essa pureza celestial. E essas pedras representam o quê? Que a lei foi tirada da base do trono de Deus. E a lei é a base do governo universal de Deus. Ou seja, para que o governo universal de Deus tenha harmonia entre ele e as criaturas e entre as próprias criaturas,
a lei tem que ser o fundamento do seu trono, que é o que a gente encontra em diversos salmos nas Escrituras, que a lei é o fundamento do governo do trono de Deus. É só uma curiosidade aqui interessante. E você tem assim, principalmente no capítulo 24, e também até aqui no capítulo 19, a resposta do povo. 19, verso 8, 24, versículo 3. Depois nós temos aqui, versículo... Deixa eu ver aqui, em que o povo sempre fala, versículo 7. Então, capítulo 24, verso 13 e 7, e o 19, versículo que eu mencionei, versículo 8. E a resposta do povo é: tudo que o Senhor tem falado faremos. Essa aliança é feita da parte de Deus, e obviamente da parte de Deus não tem nenhum erro, mas eles estavam confiando na carne humana. Esse é o ponto, né? A antiga aliança, da parte do povo de Deus, é: tudo que o Senhor falou, nós faremos. No contexto da nova aliança, tem que ser: tudo que o Senhor falou, pelo poder de Deus, nós faremos. Eles acharam que tudo aquilo que o Senhor tinha falado, pela capacidade deles, eles poderiam fazer. Mas passou aqui pouco tempo, eles caíram em idolatria, em rebelião, em apostasia, em murmuração. Enquanto você tentar obedecer a Deus pela sua própria força, você vai se frustrar assim como o povo de Israel. A partir do momento que a gente entrar na nova aliança, de que tudo que o Senhor falou, por amor e pelo poder dele, nós faremos, pela submissão, por acreditar que aquilo que o Senhor prometeu, ele é poderoso para nos habilitar a cumprir, daí a gente vai passar a obedecer a Deus. Isso aqui é importante mencionar também. Na nova aliança, o espírito nosso deve ser totalmente diferente do espírito do povo de Israel no contexto da antiga aliança. Sim, não confiar na carne, mas confiar plenamente no espírito. Uma coisa importante de se notar, pastor, é que muitas pessoas naquela época entenderam isso. Muitos entenderam isso e não tentaram seguir por suas próprias forças. Uhum. Então nós não podemos dizer que foi uma falha proposital, que Deus deu algo que o povo nunca conseguiria cumprir para que então viesse Jesus e mostrasse. O povo desde aquela época poderia entender no Cordeiro a Cristo. É verdade. Tanto é que nós olhamos para Josué e olha só, Josué faz um chamado para o povo para que eles renovem o pacto. Capítulo 24, o pacto é renovado em Siquém com o povo, depois que eles já estão na Terra Prometida. E ele faz um chamado e diz: agora, portanto, capítulo 24, verso 14, diz: agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Uhum. Ele faz esse chamado. Uhum. Verso 16, e o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. E aí eles dizem no verso 18, e o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E o que Josué fala no 19? Eles ecoam aquilo que eles falaram no pé do Monte Sinai, verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. E aí ele continua dizendo, né? Uhum. E eles vão lá e insistem no 21, não, mas serviremos ao Senhor. Uhum. E aí Josué fala: vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor. Uhum. Nesse sentido, quando nós E olhamos... eles respondem: Josué, somos testemunhas. Exatamente. Ou seja, mesmo sem entender, Josué entendeu o que estava acontecendo, o povo ainda não conseguia entender. Então Josué disse: vocês não conseguem servir a Deus. Deus não perdoará. Por quê? Porque Deus não pode perdoar um pecador simplesmente sem que alguém morra por isso. Certo? É necessário morte. O resultado do pecado é a morte. Então, simplesmente guardar os mandamentos de Deus não salva ninguém. Uhum. Mas, se alguém morre no lugar deles, eles podem ser salvos, então eles são habilitados a guardar a lei. Eles não entendiam tudo isso, eles só entendiam o quê? Não, nós vamos guardar a lei, e assim Deus vai nos salvar. Uhum. A confiança estava neles mesmos. Exato. E aí vem o quarto ponto da lei. Nós falamos então que a lei revela e expressa o caráter de Deus, e expressa toda a vontade de Deus. A lei também, como um espelho moral, ela revela o pecado, e o pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a lei ela nos condena. Por isso que Paulo argumenta, e ele fala a respeito da lei como o ministério da morte. Por isso que Paulo fala que o poder do pecado está na lei. Mas ele fala, não, a lei é santa, perfeita e justa, mas o pecado tomando oportunidade pela lei
me condenou e me matou. Ou seja, Deus ele não deu a lei para nos salvar. Esse é o ponto que tem que ficar claro. O propósito da lei não é salvífico. A lei não pode te dar justiça. Se você pode obter justiça pela lei, então para que serve Cristo? Para que serve o sacrifício de Cristo? Então a lei não foi dada no propósito salvífico. Mas o quarto ponto aqui, que é interessante mencionar, que na lição está aqui como número 2, é o que você falaria a respeito do propósito da lei, de conduzir para Cristo, né? Romanos 10:4, Gálatas 3:24. Exatamente. E até, eu não sei se você tem algo mais para comentar na lição de quarta, mas eu queria fazer um comentário disso e isso acaba conectando com a quinta. Pode já fazer essa conexão, com certeza. Certo? Porque a quinta vem trazendo a lei como promessa de Deus para nós. Sim. E apenas um ponto do espelho. A lei revela o pecado, o espelho revela a sujeira, mas o espelho pode tirar a sujeira do teu rosto? Não pode. Tem como, então essa é a ideia mesmo. Exato. Então a primeira coisa é pensar, né? A lei revela o nosso pecado. Ela nos compara com o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é a lei. Quando nós olhamos para a lei, que é o caráter de Deus, nós pensamos, estamos muito longe disso aqui. Então nós precisamos de um justificador e vamos a Cristo. E será que depois disso nós não precisamos mais da lei? Então não, agora que nós já chegamos a Cristo, estamos na graça e a lei já não tem mais valor algum. Será que tendo a lei nos guiado para Cristo, agora ela perde toda a sua utilidade? Ela tinha vários outros pontos de utilidade ainda. Então esse é um deles. E poderíamos resumir da seguinte maneira: há duas coisas impossíveis ao ser humano. Duas. Primeiro, salvar-se a si mesmo. Tendo já uma vez pecado, se salvar. Não é possível. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, se morreu não se salvou. Então é impossível para o homem se salvar. E o outro, é impossível para o homem guardar a lei depois do pecado. Quando Jesus morre, através dele nós conseguimos duas coisas. Primeiro, a salvação, somos justificados, e segundo, conseguimos guardar a lei. Ou seja, a morte de Cristo serviu para nos levar a fazer aquilo que nós não podíamos. Não podíamos nos salvar, realmente, não podíamos. Então, vem Jesus e nos salva. E outra coisa, não podíamos guardar a lei. Agora por podemos. Nós mesmos, agora a gente pode. Em Cristo. Exatamente. Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo também não é... Tem até uma brincadeira que às vezes o pessoal faz, né, e faço às vezes com os amigos, que é assim, quando a pessoa está pensando muito em si mesma, pensando que tudo é com ela, a gente fala: você conhece Nicolau Copérnico? Aí pergunta: não, quem é? É quem descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não de você. É uma brincadeira. Sei. É nesse aspecto. Nem tudo gira em torno só de mim, entende? No plano da salvação, ele não gira especificamente em torno só do ser humano. A honra de Deus está em jogo, a salvação dos anjos estava em jogo, a nossa, a de todo o universo, estava tudo em jogo. Ou seja, nem tudo. A destruição do pecado, se seria Exato. destruída. A justiça da lei de Deus. Então, Jesus não morreu só para te salvar, e o céu inteiro e o mundo inteiro, o único desejo de tudo é salvar. Isso é um desejo supremo muito grande, mas não é só. Deus quer exaltar a honra de sua lei, que foi insultada, e houve mentira sobre a sua lei no céu. Então agora, através do seu povo, Deus o salva e espera que ele também colabore nesse plano. Amém. Como? Mostrando realmente que sua lei é justa e mostrando que, com a força de Cristo, é possível um salvo obedecer a lei. Amém, louvado seja Deus. Eu acredito que esse é o evangelho eterno que deve preparar um povo para a vinda de Cristo. A lei nos conduz a Cristo e Romanos 10:4, acho que é interessante porque a lição trabalha bem esse texto, nós lermos. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim, e aqui é telos, não é fim de término, mas de finalidade, de propósito, de alvo, porque o fim da lei é Cristo. Para qual finalidade? Para a justiça de todo aquele que crê. E Paulo fala isso também lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, no versículo 24. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor ou aio. A lição aqui de quarta fala a respeito do termo? Ou a lição aqui... Deixa eu ver. A lição de quarta fala paidagogos, guardião, tutor ou aio. Então, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos então justificados. Sabe o que eu acho curioso lá em Êxodo, Moses? Que quando Deus entrega a lei para o povo, essa era a finalidade, a teofania, aquela manifestação tremenda dada por Deus,
deveria ficar aquilo muito claro na mente a respeito do caráter de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus. Em contraste, o povo veria a sua pecaminosidade. É exatamente isso que acontece lá no texto. Vamos ver os propósitos se cumprindo lá em Êxodo 20, porque o povo fala aqui a partir do verso 18 do capítulo 20 de Êxodo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso, o que ele fez? Apartou-se. Retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Então, por contraste, eles viram a pecaminosidade. E ao verem a pecaminosidade, nós morreremos. Só que depois deste propósito, o que Deus dá para o seu povo lá em Êxodo 25? Ele dá o santuário. Olha, a lei é essa mesma. A lei é santa, justa. Eu sou justo, eu sou grandioso, poderoso, meu caráter é santo, perfeito. Vocês, de fato, como povo, é um povo pecador, pecaminoso. A lei vai condenar. Eu não dei a minha lei para salvar, mas depois ele dá o santuário. E o santuário é quem? É Jesus, do início ao fim, é a salvação. Então a lei conduz o povo a Cristo para que recebesse, então, de Cristo a vida, a justificação, a justiça, a salvação, a vida eterna. Mas eu quero comentar um outro ponto, né, do verso 20, que é a resposta de Moisés ao povo. E disse Moisés ao povo: não temais. Eles estavam morrendo de medo diante de toda aquela situação. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Com qual finalidade? Para que não pequeis. A fim de que não pequeis. Então o povo devia ter aquela cena impressiva, sempre guardada no coração. O temor de Deus não é como alguns querem dizer, temor de Deus é igual a guardar os mandamentos. O temor a Deus te leva a guardar os mandamentos. Então o que é o temor a Deus? A certeza da presença de Deus, essa presença poderosa, este caráter santo, justo, perfeito. E certa vez lendo os testemunhos, Ellen White faz a pergunta: como que Enoque andou com Deus? E ela responde assim: ele habitou a mente e o coração de que ele estava sempre na presença de Deus. O que ele tinha no coração, então? O temor, que o levava à sabedoria, discernir o certo do errado, escolher o certo, ou seja, o não pecar. Então nós temos aqui o temer a Deus como a certeza da presença constante de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Para onde você for, nos seus pensamentos, sentimentos, Deus se faz presente. Quem é este Deus? É o Deus Salvador, poderoso, perdoador, misericordioso, mas justo também. E este temor deve estar sempre em nós. Essa questão de habituar a mente é muito interessante, né? Deus deseja que nossa mente esteja habituada. Tudo no final também é uma grande luta mental para o ser humano. O que Satanás tenta fazer com as distrações diárias e milhares de distrações que ele inventa sempre é justamente nos distrair disso. Então nós vamos, inclusive o congresso que vamos ter vai falar sobre a mídia. E a mídia como tem sido usada para nos distrair da grandiosidade e presença de Deus. É verdade. Como levando assuntos religiosos como se fossem brincadeira, como zombando do nome de Deus, como fazendo representações grotescas de quem é Deus. A mídia tem feito um grande trabalho nefasto no sentido de nos fazer perder o temor de Deus. E não somente isso, mas todas as outras distrações, tudo aquilo que nós pensamos em nossa vida que pode ser mais importante do que Deus. Então, por exemplo, se nós deixamos de orar por crer que não vai dar tempo, será que quer dizer que aquilo que eu tenho para fazer é maior do que meu Deus? Se nós conseguíssemos manter esse pensamento, essa visão aqui do que o povo de Israel teve, do Deus poderoso, será que nós teríamos a mesma impressão? Então, certamente, né, a própria vida devocional que Deus nos pede para termos é para nós mantermos a mente com o temor de Deus. Né? Amém, amém, é verdade. E esse é o chamado na primeira mensagem angélica. Temei a Deus é um chamado mundial. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temer a Deus tenham a certeza da presença de Deus. E ele trará juízo a todos os seres vivos. Quer sejam obras evidentes ou ocultas, é o que diz lá em Eclesiastes no capítulo 12, versículo 14, Deus trará juízo. Obviamente nós temos uma visão correta de Deus, a nossa obediência não deve ser por ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, mas você tem que ter a certeza da presença de Deus. Muitos pecam porque naquele momento da tentação esquecem que Deus se faz presente. Este Deus que te ama. Se você ama Deus, você quer entristecer o seu Deus? Ou você quer fazer a vontade do seu Deus e reconhecer a sua fraqueza? Senhor, eu não consigo,
mas eu não quero porque eu te amo, me dê forças e poder. Eu não posso. Tudo o que o Senhor disse eu não posso fazer por mim mesmo. Me ajude, me socorra. E o Espírito Santo vai operar em você tanto o querer como o realizar. Essa é a nova aliança, é Cristo do início ao fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele morreu por nós, mas Ele quer viver em nós pelo Espírito Santo, para que Ele produza em nós a justiça. Então a justiça não é apenas imputada a nós, mas ela é comunicada a nós, para que a nossa vida esteja em harmonia com a lei. Eu gosto desse pensamento, Moço, de que a lei nos conduz a Cristo, mas Cristo nos conduz à lei. Amém. Porque ninguém vai ser salvo em transgressão da lei. Deus não salva pessoas em pecado, mas do pecado. Não tem como Ele levar pessoas para o céu em transgressão da lei para colocar o céu novamente em risco, para o pecado se levantar uma segunda vez. Não tem como. Eu imagino nós andando por um lugar extremamente difícil, cheio de obstáculos, como a Bíblia diz e como Jesus disse, como uma criança. E vendo e reconhecendo que é perigoso, nós corremos para Jesus e falamos, não conseguimos, não dá. Jesus nos toma pela mão e fala, nós vamos, eu vou junto com vocês. E Ele passa por aquele lugar. E assim eu creio que é com a lei. Nos é impossível guardar enquanto nós não mantivermos o temor de Deus, ou seja, a presença de Deus ao nosso lado. Amém, amém, em nome de Jesus. E olha, eu fiquei pensando aqui você falando, Moço, se uma pessoa pode ser salva em transgressão da lei, por que o diabo não vai levantar a mão e falar assim, olha, eu quero voltar para o céu então também. Sou transgressor da lei, o que ele tem melhor do que eu? Sou criatura, ele é criatura. Ele está na transgressão da lei, eu também estou na transgressão. Eu não quero morrer, não. Então por que um pode e outro não pode? Exato. Temei a Deus, isso não faz sentido. Temei a Deus e dá-lhe glória porque vem da hora do seu juízo. O juízo é feito com base em quê? Exato, na lei. Ou seja, a lei está antes para nos conduzir a Cristo, mas ela está depois como fim também. A finalidade, ou seja, Cristo nos leva a isso. Cristo é a finalidade da lei. Então, é uma coisa maravilhosa para estarmos novamente em harmonia com Deus, termos paz com Deus e com o semelhante. Amém. E a lição de quinta fala aqui das 10 promessas. Eu gostaria de tocar nesse ponto, porque não são apenas as 10 palavras, mas as 10 promessas. E tem um texto de Ellen White que ela diz, os 10 mandamentos são 10 promessas. E outro texto ela diz assim, que as promessas de Deus são habilitadoras. Agora eu não me lembro, está aqui na lição de sexta, no item 3, perguntas para consideração, diz, todas as suas ordens são promessas habilitadoras, parábolas de Jesus, página 192, ou seja, se ele falou para você fazer, é que pelo poder dele e mediante a submissão da sua vontade, que não é meritória, mas é a parte que você tem que desempenhar, Senhor, faça em mim o teu querer e o poder de Deus será manifesto, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Esse é o ponto. Então, os 10 mandamentos são 10 promessas habilitadoras. Não furtarás, é possível, então, a preservação daquilo que é propriedade particular, do convívio, do respeito. Deus te habilita a guardar os seus mandamentos. Amém. O poder é dele, louvado seja Deus por isso. Amém. Nós podemos até ler, pastor, quando fala não furtarás, não matarás, não farás, farás e não farás. Nós podemos entender como uma ordem, simplesmente uma ordem, tipo, você não deve, certo? Nós podemos entender como você não deve matar, você não deve fazer isso. Ou nós podemos entender como promessa mesmo, ou seja, você não vai matar, você não vai fazer isso. Amém. O primeiro verso aqui, de Êxodo 20, do segundo verso diz, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te libertei do pecado, não furtarás, não matarás, não dirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrará do sábado para o santificar. Ou seja, tudo isso se torna promessa habilitadora quando nós fomos salvos realmente. Você me fez lembrar da mulher adúltera. Eu tampouco te condeno. Eu te tirei do Egito. Exatamente. Vai, não peques mais. Exato. Isso está por todas as escrituras está isso. Isso é lindo. É impossível falar do evangelho sem a lei ou falarmos corretamente da lei sem o evangelho. Os dois se harmonizam, precisam caminhar de uma maneira conjunta. Nós temos que ter essa visão correta a respeito da lei e do evangelho e apresentarmos os dois equilibradamente, harmoniosamente em conjunto. E o conjunto, o que traz harmonia para tudo isso é Cristo nosso Senhor. Lição maravilhosa, deixa seu like, deixa seus comentários também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Às vezes a gente tem 10 mil visualizações e apenas 500 likes. O like é muito importante para que a plataforma recomende este material para outras pessoas, seus comentários também. Então deixa seus comentários, sua participação, perguntas, pedidos e agradecimentos pelos quais temos orado também. Moço, considerações finais, muito obrigado novamente pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom,
Eu só gostaria de continuar aqui, no assunto que nós ainda estamos falando agora por último, né? De que você tenha em sua mente de que nada é impossível para Deus, e não deixe que ninguém tire isso do seu coração. Seja um leigo, seja um pastor, seja grande, seja pequeno, aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. E todas as suas ordens são promessas habilitadoras, ou seja, Ele pode cumprir Amém. todas em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa alcançar todas essas bênçãos. Amém. Se o Espírito Santo tem impressionado a sua mente, o seu coração de que você é pecador, e ele tem impressionado o meu coração, é porque ele está já dando início a uma grande obra na sua vida. Porque esse é o primeiro passo, reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus, quanto nós somos dependentes de Cristo Jesus. E ele vai te conduzir então a Cristo para que você receba hoje, agora, neste exato momento de Jesus, o perdão, receba de Cristo a salvação, receba de Cristo o poder para que você seja em Cristo uma nova criatura. Não coloque fardos nos seus ombros que você não pode suportar. Coloque esses fardos sobre Cristo, ele carregou no seu lugar. E agora ele está falando, você me ama, por tudo aquilo que eu fiz por você, por tudo aquilo que eu quero fazer em você, você me ama, então seja fiel a mim, não confiando na sua carne, porque você não pode assim como o povo de Israel não pôde, mas confie no meu poder, permaneça em mim. Esse é o chamado, Moses, para nós hoje, cristãos, permaneça em mim. João 15, medite neste texto, leia depois no Desejar a Todas as Nações, capítulo 73, não se turbe o vosso coração, medite nessas palavras, permaneça em Cristo mediante a oração, a submissão da vontade, e você vai produzir frutos do Espírito Santo, de amor, de paz, longanimidade, mansidão. Cristo viverá em você e Deus completará a boa obra que iniciou na sua vida. Filipenses 1, verso 6. Moses, despede-nos com uma oração, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, que apareceu um dia para o povo de Israel no monte, para que eles tivessem temor, para que eles pudessem assim guardar os seus mandamentos. Amém, Senhor. Nós pedimos, Pai, que da mesma maneira também o Senhor possa se tornar na mente de cada um de nós real, que nós possamos realmente viver como na presença de um Deus santo. Amém. Para que assim nós sejamos santos como Tu és santo. Entregamos nas Suas mãos cada pedido que é feito aqui nos comentários. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. E nós pedimos que o Senhor, segundo a Sua boa vontade, possa supri-los ou possa mostrar qual é aquele que a requer neste momento. Amém. Nós entregamos especialmente a vida de todos os que assistiram esse vídeo, para que o Senhor opere neles a transformação necessária, a transformação que o Senhor deseja operar. Amém. Tirando do mundo do pecado, tirando da servidão do pecado e levando a vida justa que está em Cristo Jesus. Nós agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia que são manifestos a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Uma boa semana, que a paz de Jesus Cristo esteja com você em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.